Olá, a paz do Senhor Jesus seja comigo, com você nesse dia. Estamos aqui para fazer mais uma reflexão, para trazer mais um devocional e para refletirmos junto na palavra do Senhor. Você sabia que a Bíblia revela coisas que entristecem profundamente o coração de Deus? Talvez a maior surpresa seja que Deus não deseja apenas que conhecemos essa lista, mas que permitamos que Ele transforme o nosso coração. Então hoje eu trouxe essa reflexão em cima de um tema baseado na palavra de Jesus, na palavra de Deus que está em Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. Eu escolhi um tema: o que Deus odeia e por quê? Esse foi o tema que eu escolhi para a gente refletir junto nessa palavra. E a palavra de Deus que está em Provérbios 6, livro maravilhoso, livro da sabedoria, versículo 16 ao 19, diz assim a palavra de Deus: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Essas são as coisas que o Senhor abomina. E hoje eu quero falar sobre um texto que nos faz parar e refletir. Esse texto é esse, meus irmãos. A Bíblia fala muito sobre o amor de Deus, não é verdade? Mas também a Bíblia nos revela que existem atitudes que entristecem profundamente o coração de Deus. Provérbios não diz que Deus odeia pessoas. Não, ele não diz isso. O Provérbios diz que Deus abomina comportamento que destrói vidas. Olhos altivos. São pessoas que não reconhecem seus próprios erros. Isso é o significado de olhos altivos na palavra do Senhor. Que vivem dominados pelo orgulho, língua mentirosa. Porque toda mentira destrói a confiança. E quando a confiança morre, muitas vezes relacionamentos morrem juntos. Não é verdade, gente? Depois a palavra fala também de um coração que trama projetos perversos. Perceba que o pecado não começa nas mãos, não é verdade? Ela começa no coração. Antes de existir uma atitude errada, já existia um pensamento alimentado, uma projeção pecaminosa dentro da mente. Depois vem os pés que correm para fazer o mal. Porque quem alimenta o pecado no coração, um dia acaba caminhando em direção a ele. É aquele ditado: quem projeta o mal para o próximo vai viver esse próprio mal na sua vida. E o texto termina dizendo algo muito sério ao meu e ao seu coração. Deus abomina aquele que semeia contendas. Deus não gosta de quem semeia contendas, meus irmãos, de quem fofoca, porque Satanás sempre trabalhou para dividir. Esse é o objetivo do Satanás: dividir família, dividir vidas. Mas Deus sempre trabalha para restaurar. Ai, Deus maravilhoso. Então eu fiquei pensando, por que Deus odeia essas coisas? Porque todas elas machucam pessoas. E quando vem algo que machuca pessoas, o Deus vai abominar, ele vai odiar. Destrói famílias, quebram amizades, ferem corações, e tudo aquilo que destrói o ser humano também entristece o coração do nosso Pai. Mas existe uma notícia aí, Jesus, maravilhoso que tu nos traz. A graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Meu irmão, isso é verdade. Quando existe arrependimento verdadeiro, existe perdão, não é verdade? Existe restauração, existe uma nova história. O Evangelho não foi escrito para condenar quem se arrepende. Não. Ele foi escrito para transformar quem decide voltar para Deus. Hoje eu faço um convite
Para quem está afastado do Senhor, volte para Deus, porque o Evangelho, ele foi escrito para transformar quem decide voltar aos pés do Senhor, quem decide voltar ao primeiro amor. Por isso hoje eu quero fazer uma pergunta. Antes de olharmos para os erros dos outros, como está o nosso próprio coração? Faça essa pergunta para você, meu irmão, minha irmã, nesse dia. Será que existe orgulho, mágoa, mentira, ressentimento, falta de perdão? Hoje, Deus não está apenas apontando o pecado. Ele está convidando a mim e a você, cada um de nós, para a transformação, meu irmão. Então não vamos perder essa oportunidade, esse convite que o Senhor faz para mim e para você hoje. Porque Deus, ele não quer apenas mudar o nosso comportamento, ele quer mudar o nosso coração. E eu permito que o Senhor mude o meu coração. Deus não procura pessoas perfeitas, eu sempre falo isso. Ele procura corações quebrantados. Há uma diferença aí. E dispostos a serem transformados. Nunca é tarde para permitir que Deus comece uma nova história na sua vida, na minha vida. Eis-me aqui, Senhor, usa-me segundo a tua vontade. E aí a gente vem e pede ao nosso Pai. Pede ao nosso Pai, querido Pai, examina nosso coração nesse dia. Mostra-nos, Senhor, tudo aquilo que precisa ser transformado em nós. Livra-nos, Senhor, do orgulho, da mentira, da maldade, Senhor, de tudo que entristece o teu coração, meu Pai. Dai-nos um coração semelhante ao de Cristo, cheio de amor, cheio de verdade, de misericórdia. Que a nossa vida, Senhor, glorifique o teu nome em tudo que fizermos, em nome de Jesus. Pedimos isso, Senhor, e pedimos também, Senhor, nos direciona, Pai, nos direciona rumo ao teu caminho. Meus irmãos, que essa reflexão, que é o que Deus odeia e por quê. Vamos fazer essa reflexão nesse dia. Vamos ler esse livro, esse capítulo 6, esses versículos 16 ao 19 e vamos fazer uma reflexão nela, porque é um livro de sabedoria e vamos pedir a sabedoria, porque lá na Bíblia está dizendo, a palavra do Senhor diz, pedis e dai-vos. Então vamos pedir que o Senhor derrame a sabedoria dele sobre nossas vidas. E que hoje seja um dia para a reflexão do meu e do seu coração. E a transformação dos nossos corações. Vamos nos entregar completamente a esse Rei dos Reis. O Senhor dos Exércitos. O Deus da minha vida e da sua vida. Fiquem todos na paz de Jesus. E um beijo no coração de cada um.